Boa noite a todos. Vamos dar essa mais uma aulinha, uma segunda aula de trabalho, processo de trabalho. E vamos lá, né? Primeiramente, vamos rever o conteúdo de ontem. Revisão é a base de tudo, né? Com revisões a gente consegue sedimentar o nosso conhecimento e assim aprofundar naquilo que realmente é relevante, tá? Mas, vamos lá, revisão. Estamos acostumados com o negócio de revisão, né? Então, não é difícil fazer isso aqui. É mais do mesmo apenas. Gente, nós comentamos ontem, né? Começamos a aula falando a respeito do cursinho, né? O horário de segunda a sexta, das 7 às 9 ou das 9 às 11. Tá? A gente não chega a acabar 11 horas mesmo, não, tá? Mas assim, é o horário das 9 às 11, certo? Sábado, eu vou ver o horário certinho, tá? Mas eu acho que vai ser só de manhã a nossa aula, certo? Só de manhã a nossa aula. O post-it falei que não é tão relevante, não é tão importante para a gente utilizar. Falei sobre a importância do índice emissivo, isso aqui sim é muito importante. Eu recomendo comprar o índice emissivo, né, que no caso eu vou de meia com o Dariano Linhares, porque eu acho que é o mais completo. Depois eu iniciei a matéria falando aqui sobre as petições, né? Começamos falando sobre petições, muita gente fica preocupado com as peças que tem, quantas que são cobradas, mas a base é simplesmente você saber que é uma petição e que é um recurso. O resto é só entender o momento processual. Então, dominar a linha do tempo do processo é o que você precisa fazer. É só isso, mais nada. Tá? Não tem dificuldade para saber qual que é a peça processual. Inclusive, falei na exceção de pré-executividade. Ah, que peça seria se não fosse embargo de execução, garantindo o juízo? Exceção de pré-executividade. Aqui eu falei sobre o X-Trabalho, os órgãos da Justiça do Trabalho, Juiz do Trabalho, TRT, TST. Está tudo dentro do artigo 114 da Constituição Federal. Nós temos a competência da Justiça do Trabalho para julgar os casos, né, que ali estão. Gente, com relação à aula de ontem, né, não tinha conteúdo muito material, assim, para poder fazer questão. Por isso que eu acabei não fazendo questão, tá? Não tinha muito o que fazer. É, eu mesmo, porque eu não, nem a competência eu não falei tanto aprofundado, tá? Então não tinha muito o que fazer de questões, não, tá? É, mas assim, a gente vai aprendendo as coisinhas aqui, aí vai tendo mais conhecimento para poder começar a colocar nas questões. Também mostrei aqui os órgãos do Poder Judiciário, né? No caso trabalhista aqui, você tem o TST, você tem TRT, né? Você tem o juiz do trabalho. Às vezes o juiz da Justiça Estadual ele empresta um pouco de competência para o TRT, né? Então o juiz do trabalho, às vezes, desculpa, o juiz estadual ele recebe um pouco de competência emprestada do TRT. Por quê? Porque, por exemplo, aqui em Cardoso não tem vara do trabalho. Então vamos supor que a pessoa que mora lá em Cardoso, ela queira fazer reclamação trabalhista. Ela não tem que vir aqui em Votuporanga, ela faz reclamação trabalhista lá em Cardoso mesmo, que é um juiz estadual. Só que o recurso que esse cara vai fazer não vai ser para o TJ, vai ser para o TRT. Por quê? Porque ele tem que estar dentro da competência trabalhista, certo? Depois eu fiz uma mini linha do tempo do processo de trabalho, começando com a reclamação trabalhista, indo para a vara do trabalho, depois indo até a audiência. Aí você tem, né, a audiência inaugural, a de instrução e a sentença. E aí depois você vai, né, para o TRT e depois para o TST, certo? Bom, aí mais uma mini linha do tempo do processo, aqui é uma mini linha do tempo do processo, no caso, da execução, né? Você tem o cálculo, arbitramento de artigo, você tem 8 dias, 10 dias, homologação dos cálculos, mandado de estação, penhora e avaliação, para que a parte paga garanta o juízo, né? O credor faz a impugnação e o devedor faz embargo de execução ou embargo de terceiro. Isso aqui sobe para o TRT se você perder por meio de agravo de petição. Depois nós vimos também, mais uma vez, a garantia do juízo. Se não garantir o juízo no embargo de execução ou no embargo de terceiro, você faz a exceção de pré-executividade, tá bem? Se perder, agravo de petição para o TRT. Maravilha. E aí aqui eu comecei a comentar coisas que às vezes você começa já no TRT. Mandado de segurança, por exemplo, você começa no TRT porque o juiz do trabalho que foi a autoridade coatora. A autoridade coatora é aquela pessoa que te prejudicou e ela te prejudicou com o poder dado pelo Estado. Então você tem que fazer mandado de segurança contra ela. É uma petição inicial, né? Aqui, por exemplo, o juiz, ele pediu antecipação do valor da perícia na fase de conhecimento. E não existe isso no processo de trabalho. Você só paga a perícia no final, né? Somente as custas são pagas somente ao final. Bom, continuando aqui, o Vademecum, né? Reiterei aqui sobre Adriano Linhares, né? E sobre a petição inicial, o NoProPro. Não lembro a ordem por que que estava aqui, né? Mas se eu printei é porque estávamos aí. Depois falei sobre a petição inicial de novo. As petições iniciais nós temos várias. Você tem ação de reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, exceção de pré-executividade, mandado de segurança, inclusive reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista é o quê? É uma petição inicial. E as petições iniciais você tem o quê? Você tem a notificação, a procedência dos pedidos e a produção de provas, né? Notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Bom, isso acontece onde, Rafael? Sempre acontece nas petições iniciais, só que aí nós comentamos sobre o acréscimo de uma nova informação, o acréscimo de uma liminar. Uma liminar, pessoal, é só para você antecipar o julgamento de algo que é importante. Você quer ser reintegrado no serviço o mais rápido possível. Então você faz uma liminar. Notificação, procedência dos pedidos, produção de provas. Né, tem essa liminar aqui. Ah, Rafael, pode uma liminar no inquérito judicial de operação de falta grave? Pode, é uma petição inicial.
Você quer mandar o cara embora o mais rápido que você pode. Você quer que ele saia da empresa, pelo menos. Está dentro do prazo de suspensão de 30 dias. Fez inquérito judicial. Você pode pedir uma liminar. Aí eu comentei essa parte em verde. Falei, gente, toda petição inicial ela vai ter uma sua especialidade. O inquérito judicial de apuração de fato grave, por exemplo, ele tem esse negócio do prazo decadencial aqui de 30 dias. Foi o que nós comentamos. Bom, depois, eu acho que eu reiterei isso, tá? E aí eu acabei comentando, né, sobre a contestação. Falei que alguém faz uma petição inicial contra você, pede hora extra, adicional noturno, aviso prévio, descanso semanal remunerado, férias. E aí, baseado nisso tudo, a pessoa tem que fazer em cada um desses pedidos o fato, o fundamento e o pedido. O fato, o fundamento e o pedido. Se ela faz isso na cidade errada, nós temos que alegar, antes de contestar o mérito, nós temos que alegar a incompetência do juízo. Nota que isso aqui é uma preliminar de mérito. O que que é mérito? Eu havia comentado com você que o mérito é dinheiro, né? O mérito, ele é dinheiro. Então, o dinheiro, ele é contestado pontualmente, a quantidade de horas extras, de adicional noturno, de aviso prévio, de DSR, de férias. Mas a preliminar de mérito, ela busca invalidar a lógica de análise do mérito. Primeiro, eu quero nem contestar o mérito, eu quero dizer que tem várias coisas erradas antes do mérito. Por exemplo, eu não consegui nem entender o que o cara escreveu. Inépcia da inicial. A inépcia da inicial, porque eu não entendi o que a petição inicial estava mencionando. Por isso que eu alego inépcia da inicial. A incompetência do juízo também é uma forma de eu dizer que eu não vou contestar isso. Por quê? Porque o cara tinha que ter feito a reclamação trabalhista no local da prestação de serviço ou no local da contratação, e ele não fez isso daqui. Então, por este motivo, eu tenho aqui, eu acho que esse local é incompetente e eu não quero que essa petição inicial seja analisada. Isso aqui é o indeferimento da petição inicial. E aí nós temos aqui então, né, no caso da petição inicial, o NOPROPRO, que é a notificação procedente dos pedidos de produção de provas, e no caso da contestação nós temos o IMPROPRO, que é a improcedência e a produção de provas, certo? Não cheguei a falar de reconvenção ainda, mas você nota que não é difícil, né, gente? Olha só. Você tem o mérito, que é o dinheiro, tá? E você tem a preliminar, que são os impedimentos da análise do mérito. Você busca aqui impedir na análise do mérito. Mas se não der certo, aí tem que analisar o mérito mesmo, aí você vai ter que contestar, né, pedido por pedido. Tá bom? Bom, gente, isso aqui é conteúdo na aula de ontem, tá? Depois eu falei aqui, reiterando, né, sobre a inicial e a contestação. Depois eu falei sobre os recursos. Os recursos, você tem palavras diferentes. Recebe processo e encaminha, conhece da provimento com a consequente reforma da sentença de primeira instância, né? Bom, aqui eu tenho os recursos: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, embargo de divergência, embargos infringentes, né? Nós os recursos temos o agravo de petição, o agravo de instrumentos também, e a lógica é o recebe processo e encaminha, né? E conhece da provimento com a consequente reforma. A lógica é justamente o quê? Você olha para a sentença e fala assim, juiz, eu não gostei dessa sentença aqui. Eu vou mandar as razões do recurso lá para cima. Então, eu quero que você encaminhe. Você que tem essa função. Você faz a análise do juízo de admissibilidade aqui embaixo e manda lá para cima. Então, olha só, eu peço para ele receber, remeter, né, receber, processar e encaminhar. Recebe o processo e encaminha. Recebe o processo e remeta. Remete o quê? As razões lá para cima. E lá na outra folha, que vai ser o TRT que vai ler, eu também vou pedir lá o conhecimento e o provimento. Falar, ô TRT, e aí, está presente os pressupostos? Então eu quero que você conheça e dê provimento. Se você conhecer, você dá provimento. Se você não conhecer, significa que você nem analisou o meu recurso, tá? Então, se você nem conheceu, eu vou fazer agravo de instrumento para você conhecer. Negou segmento, agravo de instrumento. O que é negar segmento? É não encaminhar. O juiz não mandou para cima. Ele recebeu o processor, mas não encaminhou. Se ele recebeu o processor e não encaminhou, negou segmento. Negou segmento significa que ele não remeteu. Se ele não remeteu, ele não encaminhou. Se ele não encaminhou, ele não conheceu. Ele não conheceu, então faz o quê? Agravo de instrumento. Negou segmento, agravo de instrumento, tá? É bem simples, olha só. Os recursos do juiz para o TRT, RO, do TRT para o TST, RR, recurso de revista, e no próprio TST você faz embargos no TST. Aqui existe a diferença entre embargos de divergência, né, e embargos infringentes. Eu não vou explicar ainda porque a gente, né, nós só estamos vendo o genérico da linha tempo do processo, tá bom? Mas é bem, bem tranquilo isso daqui, ó. Negociamento, agravo de instrumento. Inclusive, pessoal, existe agravo de instrumento também na fase de execução. Você já está aqui, ó, lá na finalzinho da fase de execução, na impugnação, nos embargos de execução, e aí o teu recurso, desculpa, a sua petição, ela foi derrotada, você perdeu aqui na fase de execução. Cabe agravo de petição para o TRT. O agravo de petição é um recurso que sobe, mas se não subir, negou segmento, agravo de instrumento. Olha só, isso é questão de prova, só que agora na nossa segunda fase vale 0,65, né? Não mandou a agravo de petição lá para cima, cabe agravo de instrumento. Certo, gente? Esse aqui foi o conteúdo de ontem. Você viu como que foi fácil, como foi simples, como tudinho em língua portuguesa, né? Não é muita coisa. É muita coisa se for visto uma vez só. Agora, se nós visualizarmos 10 vezes tudo, aí não é muita coisa. Aí a gente vai crescendo, né? Todos os dias aqui.
Certo? Então agora nós vamos ver, pessoal, hoje na nossa linha tem um processo um pouco mais aprofundado. Tá? Nós vimos bem superficialzinho ontem, né? Agora hoje a gente vê um pouquinho melhor a nossa linha do tempo do processo. É muito importante a linha do tempo do processo, porque é onde que você vai entender, né, o cabimento das peças processuais. E aí você vê que não tem erro. O que você precisa fazer é sempre repetir aquilo e, obviamente, treinar aquilo, tá? Aí, quando você vai treinando, aí você vai compreendendo as coisas. A prova passada de penal, ela foi uma contra-razão de apelação. E aí as pessoas, assim, é, como assistente de acusação. Então, assim, aqui no processo trabalhista seria como se você estivesse fazendo uma contra-razão de RO, tá? Só que aqui no trabalhista ainda você pode fazer até um recurso adesivo. É um recurso ordinário adesivo. Na verdade, a melhor expressão não é recurso ordinário adesivo. A melhor expressão é recurso interposto adesivamente. Porque o recurso interposto adesivamente ele te dá uma ideia de que qualquer recurso você pode interpor adesivamente. Tá? E aí é bom de dominar isso. Isso não pode ser uma matéria isolada. A lógica de processo é assim: o juiz deu a sentença, uma parte ganhou, outra parte perdeu. Então quem perdeu faz recurso. Quem ganhou pede para manter. Então você tem quem ganha, quem perde, né? E quem ganha quer que mantenha. Quando você quer que mantenha, você faz contra-razões. Quando você quer afastar a sucumbência, quando você quer afastar a derrota, aí você faz recurso. Tá bom? Beleza, carinhas? Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Olha só que rapidinho, né? Fizemos aí em 15 minutinhos a revisão do conteúdo da aula de ontem, tá bom? A partir do segundo, terceiro dia, né, gente? Aí começa a ficar mais materiais. É, Às vezes realmente eu não consigo mandar, não fica pronto o material tão rápido, às vezes fica rápido, às vezes não fica. É muito variável. Mas assim, passou de 2, 3 dias, né? Aí você tem material à vontade para poder ficar estudando e revendo. Tá? Ó, aqui também. Então vamos lá. Vamos falar sobre a nossa linha do tempo do processo trabalhista. É, quem assistiu à primeira aula, né? Aquela primeira aula lá da primeira fase do OAB, às vezes, né, você recebeu aula gravada e tal, ou você assistiu comigo ao vivo, não é muito diferente daquilo lá, não. Você até poderia assistir aquela aula gravada, que seria a mesma coisa dessa aula aqui, porque o processo de trabalho é um só, tá? Então é a linha do tempo do processo de trabalho aqui, mas né, estamos aqui, estamos agora com mais interesse, porque estamos na segunda fase, então é óbvio que a gente acaba querendo mais, tá bom? Deixa eu molhar o bico aqui. Hum, Vixe. Bom, vamos lá. Tudo começou um tempo atrás e não foi na Ilha do Sol. Foi aqui, né? Com a reclamação trabalhista. Obviamente que antes da reclamação trabalhista tem a entrevista. Né? Não é entrevista com o vampiro, é entrevista com o empregado, que tem interesse, né, em acontecer alguma coisa. Então, olha só que coisa interessante, pessoal. Você tem ali uma conversa com o cliente. Quem que é esse cliente? Esse cliente pode ser o empregado ou ele pode ser o empregador, tá? E aí, às vezes, né, o empregador, ele quer fazer uma petição diferente, ele não quer fazer uma reclamação trabalhista. Ele quer fazer uma ação de consignação e pagamento. Né? E aí ele faz ação de consignação e pagamento para depositar em juízo os pertences do empregado, porque o empregado não voltou na empresa para receber. Tá? Ou o empregador só quer um parecer, ele tem uma multinacional e ele quer um parecer sobre horas extras, né? Ele quer que você dê a melhor instrução para ele sobre horas extras. Como que eu faço para não pagar horas extras, né, para alguns funcionários que são gerentes. Eles ganham 30% a mais do que os outros. E aí, tem que pagar horas extras? Tem que pagar horas extras. Você faz um parecer para ele dizendo que, nesse caso, esses gerentes, que ele tem esses 30% ainda tem direito de horas extras. O ideal seria ele elevar o valor para 40% a mais, porque aí ele não teria que pagar as horas extras. Você faria um parecer. Esse é um parecer que você faz eh, para o seu empregador. Não vai ter uma peça dessa, pessoal, que você não vai fazer um parecer para o teu empregador, tá? Mais uma reclamação trabalhista você pode fazer, uma ação de consignação de pagamento você pode fazer, tá? Vou começar pela reclamação trabalhista porque é o normal. Mas se fosse uma ação de consignação de pagamento, você também ia pedir para outra parte ser notificada para apresentar contestação, tá? Que a ação de consignação de pagamento é para que você realmente, né, coloque em juízo até o empregado voltar e querer pegar os pertences dele. Bom, a reclamação trabalhista ela é feita e, pessoal, isso vai para a vara do trabalho. Na vara do trabalho, um servidor, né? O servidor é o cara que trabalha lá, ele vai pegar a documentação, ele vai pegar a reclamação trabalhista do reclamante e vai encaminhar, né, para que haja uma notificação. Nós vamos procurar uma notificação, né? Uma notificação da parte reclamada, notificação do reclamado. O reclamado, pessoal, o que que ele vai fazer? Bom, o reclamado ele vai, né? O reclamado ele vai procurar um advogado para apresentar a defesa dele.
Então, o reclamado ele procura um advogado, ele procura um advogado. O advogado olha para a petição inicial, cobra um valor específico, né? Baseado nesse valor, ele vai apresentar a defesa dele, né? E essa defesa ela tem que ser apresentada, né? Tem que ter tido um prazo de pelo menos 5 dias de defesa. Então, aqui você vai para a audiência, ó, a audiência, né? Que vai ter a inaugural, vai ter a de instrução e depois vai ter o momento da sentença, né? É isso daqui. Então, quando o servidor encaminha, ele pressupõe que a outra parte tenha recebido em 48 horas a notificação. Mas do dia que ela recebeu até o dia da audiência, tem que ter pelo menos 5 dias de preparação. Entre a notificação e a audiência, tem que ter pelo menos 5 dias de preparação, né? Se não tiver, nós temos uma nulidade. Então, olha só, até aqui foi super fácil e simples, como tudinho na língua portuguesa, carinhos. Nós temos só uma reclamação trabalhista. É, Só uma reclamação trabalhista que foi colocada ali na vara do trabalho. E após esse momento, o servidor ele encaminhou a notificação para a parte reclamada preparar a sua defesa. A parte reclamada prepara a defesa dela, né, e eles têm que ter esse prazo de pelo menos 5 dias antes da audiência. Só que aqui a gente já começa a conseguir colocar alguns detalhes. Como, por exemplo, a reclamação trabalhista ela tem que ter sido feita no prazo correto. Desculpa, ela tem que ter sido feita no local correto. Né? Então, quando a reclamação trabalhista ela vai para a vara do trabalho, eu tenho que observar aqui se é o local correto, que é o local da prestação do serviço, né, ou o local da contratação. Porque se for o local incorreto, a parte reclamada ela vai apresentar a exceção, né? Exceção de incompetência. A exceção de incompetência, ela apresenta justamente porque não é o local correto. Ela falou, não, não, não. O cara prestou serviço em Iturama. Então ele tinha que ter feito a reclamação trabalhista em Iturama, não em Votuporanga, que ele mora em Votuporanga. Bom, aqui nessa nossa lógica, tá? É bem tranquilo de visualizar isso daqui. Não é difícil. Então anota, pessoal, que a exceção de incompetência, para começar, é uma coisa bem interessante, né? Onde você acha que ela é colocada? A exceção de incompetência, você acha que ela é feita no juízo que é incompetente ou naquele que já é competente? Então, assim, você prestou serviço na cidade de Iturama, Minas Gerais, e você fez reclamação trabalhista aqui em Votuporanga, estado de São Paulo. Me fala, é, quando você faz reclamação trabalhista aqui em Votuporanga, o dono da empresa, ele vai fazer a exceção de incompetência territorial dele onde? No local que está a reclamação trabalhista ou lá no local correto já? O que você acha? É uma pergunta importante, né? Onde você acha que vai ser feita essa exceção de competência? Rafael, não sei. Então, estamos aqui para aprender, né? A lógica é o seguinte: a lógica, né, é onde que está o processo, vocês concordam? Tem que ser onde está o processo, pessoal, porque no local correto, ninguém sabe que tem processo no local incorreto. Então, eu tenho que fazer a minha exceção de competência no local correto, tá? Eu faço no local correto, certo? E aí, desculpa, eu vou fazer no local em que está o processo, que pode ser o incorreto, e vou pedir para mandar para o local correto. Simples assim. Então, a exceção de competência territorial, ela é feita no local em que a reclamação está, porque o processo está ali. E eu peço para remeter para outro local. Então, quando eu peço para remeter para outro local, gente, aqui é muito importante também que nós temos uma coisa bem legal. Ó. Quando eu peço para remeter, eu peço para encaminhar, né? Ó, peço para remeter, né, os autos para o local correto. Eu peço para remeter para o local correto. Mas eu vou colocar aqui para outra vara do trabalho, né? Outra vara do trabalho, certo? Isso aqui é uma decisão interlocutória, pessoal. O que é uma decisão interlocutória? A decisão interlocutória é aquela que é feita no curso do processo, não é aquela que é feita no final do processo. Isso aqui é uma decisão interlocutória, né? Rafael, explica, por favor, o que é uma decisão interlocutória? Isso aqui é uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória é aquela decisão que não é feita na sentença. Tá? Tudo que está aqui é interlocutório antes da sentença. As coisas todas que aqui atrás estão são interlocutórias antes da sentença. Tá? Então, olha só. Aqui.
Aqui tudo que existe antes da sentença são decisões interlocutórias. Aqui a gente vem para cá, ó. Tudo isso aqui são decisões interlocutórias. E aí você está aprendendo uma coisa agora. O quê? Que no processo de trabalho não existe recurso de imediato de decisão interlocutória. Então não existe agravo de instrumento de decisão interlocutória no processo de trabalho. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não tem recurso na decisão interlocutória. Eu estou dizendo que não tem recurso de imediato na decisão interlocutória. Tá? Olha só. Eu tenho aqui a reclamação trabalhista, né? Aí eu tenho a vara do trabalho, aí eu tenho a sentença. Né? Eu tenho a reclamação trabalhista, eu tenho a vara do trabalho, aí eu encaminho, né? Eu notifico, aí eu vou para a audiência. A audiência tem o momento da audiência inaugural, eu tenho a audiência de instrução, tá? E depois eu tenho a sentença. A sentença, ela não é uma decisão interlocutória. Então, até antes da sentença, tudo que aconteceu era antes da sentença. Então, eram decisões aqui, ó. Tudo isso aqui eram decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias, tá? E não cabe recurso de imediato das decisões interlocutórias. Então, enquanto elas estão acontecendo, não cabe RO de imediato. Mas o que acontece? A sentença, ela é essa folha de papel aqui, né? Essa aqui é a sentença, certo? Beleza, então tem várias coisas escritas aqui, ó, blá, 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 né? E eu vou fazer o meu RO. O meu RO é essa folha de papel aqui. Eu tenho aqui a folha de interposição e a folha de razões, né? Aí esse é o meu RO. No meu RO, eu vou colocar os fundamentos que eu estou atacando a sentença. Olha só, os fundamentos de ataque da sentença. E eu também vou colocar os fundamentos aqui de ataque às decisões interlocutórias. É o que eu vou fazer. Então eu tenho recurso ordinário de decisão interlocutória no processo de trabalho? Tenho. Mas são de imediato? Não. São somente ao final do processo. Certo? Somente ao final do processo. Ah, isso aqui é bem interessante porque, vamos ver, é, uma coisa. No Covadmeco a gente conseguiria ver, mas agora eu só vou mostrar aqui. Peraí. Ó, aqui nós temos, ó, das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Recurso ordinário. Ó, os incidentes do processo, o que são incidentes, pessoal? São as coisas que acontecem no meio do processo. São resolvidos pelo próprio juízo ou pelo tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva. Então, olha só, se nós já tivéssemos com o Vadimeco, nós iríamos grifar aqui, né? Mas agora nós não estamos tratando de recurso ordinário, né? Eu só estou mostrando que, analógica, né? Não tem recurso de decisão interlocutória no processo de trabalho. Mas olha só como é que é legal ver isso aqui. Né? Então, as decisões intelectuais, elas somente, né, são atacáveis da decisão definitiva. Só que se você tivesse com o seu vadimeco aí, debaixo do parágrafo primeiro do artigo 893, já ia ter aqui debaixo a súmula 214 do TST. Salvo melhor juízo, é 214, né? Eu sempre confundo 214 com 414. Acho que não é 414 do mandado de segurança. A 214 vai ser a exceção à decisão interlocutória atacável de imediato. Porque existe um caso, somente uma situação, em que existe sim recurso de imediato de uma decisão interlocutória no processo de trabalho, tá? Gente, eu estou falando muito rápido, tá? Mas eu vou voltar e vou repetir, tá bem? Na verdade, não sei se está tão rápido não, mas estou voltando aqui, né? Mas existe um único caso de decisão interlocutória atacável de imediato no processo de trabalho. Qual que é esse único caso, Rafinha? É quando o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial e remete para outro TRT. Né? Então, assim, vamos imaginar que nós temos aqui o estado de Minas Gerais e nós temos o estado de São Paulo. Olha só, são TRTs diferentes, né? Você tem um TRT aqui de Minas Gerais e você tem um TRT de São Paulo, que é a segunda região ou 15ª de Campinas. E o cara fez uma reclamação trabalhista lá em Iturama, Iturama, Minas Gerais. E alguém veio lá de fora e fez uma exceção de incompetência territorial. Olha só, o cara fez uma exceção de incompetência territorial, dizendo que o local correto para a distribuição da reclamação trabalhista deveria ter sido Votuporanga, Estado de São Paulo. Então alguém tinha que ter feito aqui em Votuporanga. Acontece, nessa situação, se o juiz acolhe
essa exceção de incompetência territorial, se ele acolhe e remete para o outro TRT, esse acolhimento, olha, ele mandou para TRT diferente. Nota que são TRTs diferentes. Ó. Se ele acolhe e remete para um TRT diferente, cabe recurso ordinário de imediato. Então, nota que é acolher e remeter para um TRT diferente. Acolher, né, o pedido de exceção, remetendo para TRT diferente. Olha, TRT diferente, tá, do anterior. TRT diferente do anterior. TRT, ó, diferente do anterior. Rafael, me dá um outro exemplo. Como que seria um acolhimento de uma exceção de competência territorial que não caberia recurso ordinário de imediato? É só você imaginar o mesmo TRT. Nós estamos aqui no TRT de São Paulo. E aí o cara fez uma reclamação trabalhista em Votuporanga, tá? Só que o correto teria que ter sido feito a reclamação trabalhista em Jales. Então, quando foi feito aqui em Votuporanga, alguém apresentou a exceção de incompetência territorial, né? A exceção de incompetência territorial. E o juiz acolheu. Olha só, ele acolheu a exceção de incompetência territorial. Ele acolheu e ele remeteu para outra cidade, mas é o mesmo TRT. Olha só o T. Olha só, o teu é ótimo, né? Olha só, TRTs. Ó, mesmo TRT. Aqui, ó. Mesmo TRT. Então aqui não cabe recurso ordinário de imediato de uma decisão interlocutória. Então, olha só, o RO aqui é cabível. Aqui, no lado esquerdo, né, cabe RO. Cabe recurso, né, de uma decisão interlocutória no processo de trabalho de imediato? Sim, quando o juiz acolher uma exceção de incompetência territorial e remeter para um outro TRT. Agora, do outro lado aqui, cabe RO de uma decisão interlocutória? Não cabe. Por quê? Porque foi para o mesmo TRT. Difícil, gente? Não. Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. É... Gente, alguém falou assim, então é de estado diferente. Olha só que coisa, que pergunta perigosa. Porque tá 99% certo o que você falou. Né, para estados diferentes. 99% certo, sabe por quê? Porque o TRT de São Paulo é o único estado que tem duas regiões. Então, olha só que coisa absurda, né? Dentro do estado de São Paulo, se mandar, por exemplo, de Campinas para São Paulo, são TRTs diferentes. Você tem dois TRTs no estado de São Paulo. Você tem o TRT da segunda região, que é o de São Paulo, e você tem o TRT da 15ª região, que é aqui na cidade de Campinas para cá. Então, assim, está muito certo o que você falou, mas tem que tomar muito cuidado porque essa é a única exceção. Eu acho que, acho não, nunca cobraram nada disso porque eles não querem que você saiba as regiões, né? Na CLT tem um artigo que mostra as regiões, né, do país. Seria uma sacanagem cobrar isso, mesmo porque, para quem mora no estado de São Paulo, a pessoa até saberia que tem dois TRTs aqui dentro da região do estado de São Paulo. Mas para quem mora fora, a pessoa não saberia, tá? Mas a observação foi boa, por isso que eu falo, né? Toda observaçãozinha que vocês vão digitando aí é boa, ela só faz sentido. Então é o de estado diferente. Faz sentido, mas você tem que entender que o estado de São Paulo são duas regiões, tá bom? Então, gente, esse quadrinho aqui é um quadrinho muito bom, ó. Bem fácil também, né, pra gente. A gente consegue dominar. É fácil, carinhas, né? Então, já que falamos bastante, vamos rever tudo o que vimos até o presente momento. Então, agora, quando a gente faz revisão, pessoal, assim, nessas pequenas revisõezinhas dentro da própria aula, eu gostaria que vocês não ficassem anotando, tá? Mesmo porque isso aqui vocês vão receber o materialzinho e também esses desenhos feios eu também vou encaminhar para vocês, tá? Esses desenhos feios aqui. Eu não consegui ainda fazer uma forma desses desenhos feios ficarem bonitos, tá? Mas vou conseguir. É que eu faço na aula, é difícil também. Hum, Fazia tanto tempo que eu não tomava sorvete na minha vida. Hum. Mas eu resolvi tomar um sorvete dessa vez. Bom, vamos lá. Continuando aqui, volta pra cá, presta atenção. Chacoalha o pelo, larga a caneta, lápis e foca aqui, carinhas. Vamos lá. Gente, comentei com vocês sobre o cliente que a gente procura, se é o empregado ou o empregador. Né? Se o empregador te procurar, talvez ele queira fazer um inquérito judicial de aproximação de fotográfica. Talvez ele queira fazer uma ação de consignação de pagamento. Ele te procurou, pô, você faz essas ações. Caso contrário, você faça uma ação para o empregado. Você pode fazer talvez um parecer para o empregador. O empregado, pessoal, ele vai pedir uma reclamação trabalhista, né? E aí vai para lá o trabalho, o servidor encaminha para o reclamado uma notificação. Ele pressupõe que o reclamado tenha recebido a notificação 48 horas depois que ele enviou. Então significa que ele pode marcar a audiência 7 dias depois, tá bom? Tem a notificação para o reclamado, o advogado vai ver o que está escrito aqui na petição inicial, vai preparar um valor, né, para a defesa dele. E aí
você tem a audiência, tá? Você tem a audiência. Aí a audiência ela é marcada pelo menos 5 dias após a notificação, tá bom? Aí nós temos a audiência inaugural, a audiência de instrução e depois você tem a sentença. Beleza, perfeito. Aí eu comentei com vocês que às vezes, né, a reclamação trabalhista é feita no local errado, então a parte que não concorda, ela faz uma exceção de incompetência territorial no mesmo local em que está incompetente o juízo, para remeter para outro TRT, né? Ou para o mesmo TRT, mas que remeta para a cidade correta, tá bem? Então aí eu acabei comentando, né? Se remeter para outra vara do trabalho, porque acolheu a exceção de incompetência territorial, é porque realmente foi aceita essa decisão interlocutória. Então é uma decisão interlocutória aqui que, em regra, no processo de trabalho não tem recurso de imediato. As decisões interlocutórias são aquelas que acontecem antes da sentença. Eu disse que cabe recurso, eu disse que não cabe de imediato. Olha só, quando que cabe recurso? Assim cabe recurso. Ó. Se você observar bem, nota que eu tenho a sentença aqui e eu também tenho as decisões interlocutórias. Então, no corpo do meu recurso, eu vou atacar as decisões interlocutórias. Cerceamento de defesa para não deixar ouvir uma testemunha. Tá tudo lá, ó. E aqui eu tenho também o conteúdo da sentença. Eu vou atacar o conteúdo da sentença e em preliminar de RO eu vou atacar o conteúdo das decisões interlocutórias. Certo? Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Depois eu expliquei para vocês, né, mostrei para vocês aqui o caso do acolhimento da exceção de competência territorial remetendo para outro TRT. Se mandar para outro TRT, aí cabe recurso de imediato, né? Quem que faz recurso, Rafael? Quem perdeu, né, cara? Assim, você fez reclamação trabalhista no local errado. Uma outra pessoa disse que está errado. E o juiz concordou com aquilo que ela disse que estava errado. Então você que é o interessado. Então quem faz o RO aqui é o reclamante. Essa é a lógica processual que as pessoas falam assim, nossa, processo tem dificuldade. Mas não é que tem dificuldade, é que você tem que entender que tem coisa que você tem que pensar mesmo. Tem coisa que não é assim, me fala o conceito. Não, tem coisa que você tem que pensar por você. Asdrubal fez a reclamação trabalhista dele em Votuporanga, tinha que ter sido feita em São José do Rio Preto. Quem é a empresa de São José do Rio Preto? Ela fez uma exceção de competência territorial aqui em Votuporanga. E aí o juiz de Votuporanga falou assim, realmente é lá para, né, é lá para São José do Rio Preto. Então o juiz acolheu e remeteu para lá. Quem que é a parte interessada em recorrer? É o cara que fez a reclamação trabalhista no local errado, tá bom? Aí eu tenho o excepto e o excepiente. O excepiente é quem fez a exceção de competência territorial. O excepto é a pessoa que está do outro lado, tá bom? Beleza? Maravilha. Só que aqui, só a título de curiosidade, né? Aqui de Votuporanga para São José do Rio Preto também não caberia RO de imediato, porque Votuporanga e São José do Rio Preto estão dentro da mesma região, tá bom? Olha só que legal, caras. Que legal. Fácil e simples. Como tudinho na língua portuguesa. Fala nossa língua portuguesa, né? Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Deixa eu me dar 30 segundos. 30 segundinhos. O meu menino tá fazendo um barulho. E o probleminha. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então. Bom, então eu comentei, né? Começamos com a reclamação trabalhista. Aí vai para a vara do trabalho. O servidor ele encaminha uma notificação para outra parte apresentar a defesa, né? A notificação ela é presumidamente reconhecida em 48 horas. Marque-se a audiência 5 dias depois, né? Marca a audiência. Aí você tem a audiência, né? A inaugural. Aí você tem a audiência de instrução. E você tem depois a sentença. Da sentença, pessoal, cabe RO para o TRT. Depois recurso de revista para o TST. E no próprio TST você faz embargos no TST. Tá bem? Ó, isso daqui
Eu vou só fazendo, reiterando, pessoal, porque eu quero que seja repetido, né? Sim, a repetição é muito importante, mas você também tem que fazer os desenhos na sua casa aí. Quando você desenha, você aprende, tá bom? É, perceba se você está sempre ativo. E perceba também como que você estuda, se você sempre estuda do mesmo jeito a vida inteira, ou se você só faz frase a vida inteira, se você faz rabiscos também. Se você fez só a vida inteira só frases, procura fazer rabiscos também para você entender aquilo, né? Que está nas imagens que você controla. Tá bom? Isso aqui é muito bom pra gente. Mas vamos lá. Começou com a reclamação trabalhista, foi até a audiência. E na audiência agora nós temos várias coisas que vão acontecendo, né? Você tem audiência, pessoal, audiência em regra, né? A audiência é una. A audiência é una. Aí você tem essa audiência una. E nessa audiência una, mesmo ela sendo una, a ideia é que ela seja contínua, porque às vezes ela tem que ser dividida. E aí você tem, né, obviamente, a divisão, que ela começa no seguinte sentido, né? Ela começa com a audiência inaugural. A audiência inaugural, nela você tem a primeira coisa, obrigatoriamente, é a tentativa de conciliação. Só que eu não vou colocar isso aqui, não, né? Vamos colocar as palavras corretas, né? Você tem o apregoamento das partes, né? O que que é apregoar as partes? É chamá-las para entrar na sala de audiência. Então, as partes são apregoadas. Apregoadas. É uma expressão de merda, tá? Para você saber que as partes são chamadas para entrar na audiência, mas essa expressão, às vezes, na hora da prova pode te prejudicar, né? Se você não sabe o que é apregoado, você fala assim, nossa, mas o que é apregoado? É igual férias abonadas, né? O cara abonou as férias, ele vendeu as férias. A pessoa não sabia que era abonar férias e acabou errando a questão, tá? Então, olha só, inaugural. O inaugural é isso. Então, as partes são apregoadas, são chamadas para entrar na audiência. Aí você faz a tentativa de conciliação, tá? Primeira tentativa de conciliação é aqui na audiência inaugural. Se não der certo a tentativa de conciliação, aí você vai para a leitura da petição inicial. Depois da leitura da petição inicial, você vê a defesa, que é a contestação. A contestação ela pode ter sido juntada pelo PJE, né? Ou em pendrive, ou em pendrive. E depois, então, da leitura da petição inicial, depois da contestação, né? Também temos aqui a tentativa de conciliação. Se a contestação tiver muitos documentos, pessoal, aí nós temos a réplica. Então, nós temos a réplica. A réplica, gente, a réplica é o quê? É uma preparação, é uma forma de você se defender, né? Só tem um prazo de alguns dias para preparar a sua defesa. E aí você vai para a audiência de instrução. No outro dia você vai para a audiência de instrução. A audiência de instrução, lá, né, nós temos o depoimento das pessoas, né? Ah, Rafael, não é a primeira tentativa de conciliação? Na verdade, de novo, aqui as partes são apregoadas, apregoadas, e aí você tem o depoimento. Você vai ter o depoimento do autor, o depoimento do réu, a testemunha do autor, a testemunha do réu, né? A perícia do autor, a perícia do réu. Certo? Só para curiosidade, né, pessoal? Isso aqui é questão de prova dificílima. É o seguinte: hum, o reclamante não tem o direito de depor, né? Não tem o direito de ser ouvido na audiência de instrução. Então, imagine que você foi humilhado numa empresa e você faz uma reclamação trabalhista pedindo um dano moral impecável. E aí você prepara todo o seu discurso para falar tudo o que você pensa na frente de várias pessoas. Você vai falar tudo o que você pensa na frente do juiz, tudo o que você pensa na frente do empregador. Prepara aquele discurso. Você fica esperando a hora, esperando a hora. Ninguém te chama para falar nada. E aí o juiz fala assim: tá encerrada a audiência. Fala assim: mas juiz, eu quero falar. Não, mas eu tô satisfeito com a instrução. Não, mas eu preparei meu discurso para você. Eu estou satisfeito com a instrução. O que eu tenho aqui de prova já é suficiente para fazer o julgamento. Não, juiz, mas eu quero falar. Você não vai falar, filha da puta. Pronto. Né? Não vai falar assim com o cara, mas ele não tem jeito de falar, pessoal. Isso aqui é interessante. Então, o reclamante não tem direito de falar na audiência. Ele não tem direito de falar, Rafael, mas ele fala, eu já vi ele falar. Então, você já viu ele falar, mas ele não tem direito. Então por que que ele falou? Ele falou porque o juiz quis ouvi-lo. Ou porque o reclamado quis colocá-lo em contradição. Então, o que que é quando o reclamado quer colocá-lo em contradição? Você está ouvindo o que eu estou falando? Você foi para a atenção na Maria Bezerra. Olha só. O reclamado, o que que o reclamado quer ao ouvir o reclamante? Ele quer colocar o reclamante em contradição. Ele quer que o reclamante se enrole para ver o que ele está mentindo. Então, quando o reclamado quer ouvir o reclamante,
o reclamado tem direito de ouvir o reclamante, certo? Por este motivo que você tem que entender que às vezes o reclamante, está ouvindo o que eu estou falando? Olha só, se o reclamado quer ouvir o reclamante, é porque o reclamado quer colocar o reclamante em contradição. Por isso que às vezes, quando o reclamante, quando ele falta, quando ele falta da revelia, da confissão ficta. Olha só, confissão ficta. Uai, Rafael, mas confissão ficta não é isso só com o réu? Não com o reclamante também. Porque às vezes o reclamante ele vai ser uma prova favorável para o próprio reclamado, se ele conseguir colocar o reclamante em contradição. Ué, Rafael, mas quando o reclamante falta no arquivamento? É arquivamento se for na audiência inaugural, na audiência de instrução é confissão ficta. Eu vou fazer a tabelinha agora fazendo a diferença toda. Mas só queria que você entendesse o que eu estou dizendo. O reclamante não tem direito de falar. O reclamado pode querer ouvi-lo. Se o reclamado quer ouvi-lo e o reclamante não está presente na audiência de instrução, então nós temos uma confissão. Esse aqui é na audiência de instrução. Certo? Olha só que simples. Olha só que fácil. Beleza? Vamos de novo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. No chat GPT, Rafinha. Tá? Gente, olha só que coisa legal. Tá? É muito bom prestar atenção nisso daqui, porque, assim, a gente erra mesmo isso aqui na hora da prova. Tá? Dificilmente a gente pensa que o reclamante vai ser réu confesso. Porque não é réu confesso, é só confissão ficta. Tá? Mas é do reclamante, não é do reclamado. Tá bom? Então, olha só, para ficar bem claro isso daqui. Isso aqui é muito importante, não tem como deixar de ser importante. Essa aqui, ó. Então nós temos a audiência, né? A audiência. Aí você tem a audiência inaugural. A audiência inaugural, nós vamos ter o quê na audiência inaugural? Na audiência inaugural, nós temos aqui a tentativa de conciliação, né? Eu não vou escrever tudo de novo, não. As partes são pregoadas, tenta-se conciliação, depois leitura da petição inicial e depois a contestação. Né? Então, aqui, se nesse momento aqui, se o reclamante faltar, quando o reclamante falta sozinho, se o reclamante faltar, arquiva. O que é arquivar? Arquivar é colocar na gaveta. Se o reclamado faltar, se o reclamado faltar, aí você tem o que? A confissão ficta, que é a revelia. Confissão ficta. Tá? Isso aqui isoladamente, tá? Isso aqui isoladamente. Isso aqui quando um faltou, quando o outro faltou. Isso aqui é isolado. Isoladamente. Tá? Agora nós também temos na audiência inaugural. Na audiência inaugural, tá? Você tem aqui o reclamante. Aí, quando o reclamante e o reclamado, quando os dois faltam. Então, aqui, quando os dois faltam conjuntamente. Ninguém foi, vai, ninguém deu valor. Conjuntamente, ninguém deu valor na audiência. Então, nesse caso, faz o quê? Arquiva de novo. Por quê? Porque se o reclamante não foi, arquiva. O reclamante não foi. O reclamado também não foi, não tem problema, vai arquivar. Arquivou, porque os dois faltaram, arquiva. Agora, isso na audiência inaugural. Agora, e na audiência de instrução? Na audiência de instrução, se o reclamante falta, se só ele falta, né? Se só ele falta, confissão ficta. Se só o reclamado falta, confissão ficta. Então, aqui, isoladamente, quando eles faltam, isoladamente, quando eles faltam, aqui eu tenho confissão ficta. Confissão. Agora, quando os dois faltam na audiência de instrução, olha só que legal isso aqui, pessoal, questão de prova. Na audiência de instrução, quando os dois faltam, tanto o reclamante quanto o reclamado, o juiz julga. Olha só. Ah, Rafael, mas por quê? Pai, ninguém foi, mas a defesa já foi juntada. Os dois faltaram conjuntamente. Então, o que, que faz? O juiz julga. Aqui o juiz julga. No último caso, o juiz julga. Porque ele pega e julga o processo no estado em que ele se encontra. As partes não estão interessadas mesmo, apresentaram suas peças e não foram mais lá. Nunca mais voltaram, tá igual o BGE faz o estudo social e nunca mais volta para fazer nada. Só faz o estudo social, para ver como é que tá a situação. E não volta para ajudar mais nada, né? Bom, maravilha, né? Aí, vamos lá de novo, então, ver essa lógica. A lógica, na verdade, você entendeu, né? Decorar aquilo ali você não precisa, porque a gente tem o vadimeco. Mas, olha só, nós temos aqui.
uma outra coisa interessante, que é o que pergunta, né? Que é a súmula 74 do TST. Você tem a audiência, e aí você tem a audiência inaugural. Na audiência inaugural, quando o reclamado falta, ó, quando o reclamado falta, ele não foi, só que o advogado foi. Então o advogado juntou o documento. O advogado juntou o documento. Esse documento que está aqui, ele não pode ser desconsiderado, porque nós temos audiência de instrução. Na audiência de instrução, você sabe que é possível, né, na audiência de instrução, que o reclamado ele, ele falte. Se o reclamado faltar, é confissão ficta, mas ninguém pode desconsiderar a documentação que já está acostada aos autos. Então, a frase que tem de impacto é essa daqui: a confissão ficta ela será confrontada com a prova pré-constituída nos autos. A confissão ficta será confrontada com a prova, né, pré-constituída nos autos. A confissão ficta será confrontada com a prova pré-constituída nos autos, tá? Vamos lá, ver tudo de novo devagarzinho, tá bom? Aí a gente vê tudo de novo devagarzinho, e aí você vê se você tem mais outra dúvida aí. Vamos rever toda essa bagunça aqui. Baguncinha. Rafael, desculpa te atrapalhar ali, mas só para voltar ali na linha de raciocínio. Mas se ele está se, se ele está pelo representado com advogado, ele tem o reclamado, ele tem alguma consequência? Se ele não for? É que o advogado ele não é preposto, né? Então o advogado, quando ele leva o documento, ele só levou o documento, ele não foi como preposto, porque o advogado ele não pode ser o preposto da causa e o patrono da causa conjuntamente. Verdade. Ele Não é pode ser autorizado. preposto. Oi? Não é autorizado, né? Tem que ser, não, não pode, né? Ou ele é Permitido, né? advogado ou ele é preposto. Qualquer pessoa pode ser preposto, inclusive advogados podem ser prepostos. O preposto é a pessoa que substitui, né, o dono da O empresa. representante da empresa, né? Mas então, se o advogado foi, continua sendo revelia, porque o advogado ele não vai falar em nome da empresa, mas o advogado vai levar a documentação. Se ele leva a documentação tem que ser confrontada com essa confissão ficta, com essa revelia, Certo. Tá. tá? Aí, Obrigada. aí eu vou fazer essa comparação de quem pode ir, quem não pode ir ainda no lugar, tá? Ó, cadê? Cadê, carinhas? Ah, tá aqui. Bom, eu estava comentando com vocês sobre justamente o momento, né, da... Oxi. Ah, tá. Tava comentando sobre o momento da audiência, né? Chegamos na audiência. Audiência inaugural, né? As partes são apregoadas, tenta-se a primeira conciliação. Se não der conciliação, lê-se a petição inicial, né? Vê-se a contestação que estava juntada ali aos autos, né? Ou pelo pendrive, ou né, pelo PJI anteriormente. Se tiver muita documentação complexa, abre prazo para réplica. Vai para a audiência de instrução, lá as partes são pregoadas novamente e entra na sala de audiência. E aqui nós não temos o direito do autor de fazer, né, o seu depoimento. Ele não tem direito de fazer o depoimento dele. E é interessante você ver essa lógica justamente para entrar naquela lógica de que é possível também que o reclamante ele seja confesso. Porque se o reclamante tem que ser ouvido pelo reclamado porque o reclamado quer ouvi-lo, é porque o reclamado quer colocá-lo em contradição. Então, se o reclamante falta, é confissão ficta na audiência de instrução. Se ele não, se ele falta, na verdade, na audiência inaugural, se ele falta na audiência inaugural, aí não, né? Se ele falta na audiência inaugural, aí arquiva. Se o reclamado, somente o reclamado falta na audiência inaugural, confissão ficta. O reclamado faltou por quê? Porque não foi preposto no lugar dele, né? E o advogado não vai fazer as vezes do preposto. Certo? O advogado ele é advogado, ele não pode ser o patrono da causa, que é o causídico, né? Causídico, patrono e advogado são sinônimos. Causídico, patrono e advogado são sinônimos. Então, ele não vai ser preposto. Ele pode ser o patrono da causa ou o preposto, mas os dois ele não pode ser. Então, se ele levou a documentação, é confissão ficta. É confissão ficta mesmo assim. Só que essa confissão ficta ela vai ser confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Quando ambos faltam conjuntamente, pessoal, também continua sendo caso de arquivamento, né? Se o reclamante faltou, em qualquer situação, o reclamado indo ou não, vai arquivar. Agora, na audiência de instrução, não. Se o reclamante faltar, é confissão. Se o reclamado faltar, é confissão. E se os dois faltarem na audiência de instrução?
Se os dois faltarem, como é que fica? Então, não tem muita dificuldade, né? Porque a petição inicial já foi apresentada. A contestação já foi apresentada. Então, o que que faz? O juiz julga, certo? Julga o processo no estado que o processo se encontra. Tá bom? E aqui depois, né, a confissão ficta será confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Tá bom. Agora vamos ver, né, quem é que pode estar no lugar das partes na sala de audiência, né? Por quê? Porque não dá para um dono de uma empresa de 5.000 funcionários estar em todas as audiências, certo? Inclusive, esses dias um aluno fez uma pergunta, né, legal na primeira fase do AB, que ele queria saber o que que era seguro, garantia judicial, ofensa bancária, né? Que são formas de você garantir o juízo. Aí ele falou, como é que funciona isso na prática? O que que é esse negócio de garantia judicial? É simplesmente um papel que você coloca nos autos para garantir o juízo. Depois eu explico isso, mas basicamente o que foi legal foi que, se você imaginar que uma empresa tem 5.000 funcionários, 10.000 funcionários, é muito difícil ela fazer RO garantindo o juízo, colocando R$ 10.000 em cada reclamação trabalhista. Se ela tem 10 reclamações trabalhistas por semana, ela tem que colocar R$ 100.000 por semana, dá R$ 400.000 por semana só de RO. Não dá. Então o que ela faz? Ela tem um seguro, uma fiança bancária. Aí essa fiança bancária, ela está, imagina o banco sendo fiador. Então o juízo confia no banco, que o banco vai pagar no futuro se der errado. Então, uma fiança bancária é uma forma das empresas não ficarem pagando garantia do juízo, né, o tempo todo. Né? Só fiz esse comentário todo aqui, porque nós estamos chegando aqui nesse momento da audiência aqui, né? Que é uma coisa simples, mas a gente acaba errando, né? Olha só, audiência. Quem é que pode ir no lugar do reclamante? Do reclamante, quem é que pode ir no lugar do reclamante e quem é que pode ir no lugar do reclamado? No lugar do reclamante, quem é que pode ir? É qualquer pessoa, pessoal, qualquer pessoa de mesma profissão, né? Qualquer pessoa de mesma profissão. Ou sindicato da categoria, ou sindicato da categoria. Qualquer pessoa de mesma profissão não é de mesma empresa, é de mesma profissão. Tá, eu sei que a minha letra é meio feia aqui, pessoal, mas é qualquer pessoa de mesma profissão. Tá, aí nós temos o reclamado. O reclamado quem é que pode se fazer substituí-lo, né? Também é qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, não precisa ser empregado da empresa. Também é qualquer pessoa com conhecimento dos fatos, certo? Então, quem é que pode substituí-los, né? Quem é que pode substituí-los? Aí você tem um reclamante e você tem um reclamado. E aí também te pergunta, né? Quando é que eles podem se fazer substituir? Quando é que eles podem se fazer substituir? Aí você tem aqui, né? Aqui sempre, né? O reclamado sempre ele pode se fazer substituir, justamente porque não tem como o dono da empresa estar presente em todas as audiências, tá? E, então, como não tem como ele estar presente em todas as audiências, ele manda um preposto, tá? Assim como também estava comentando sobre seguro e garantia judicial. Como não tem como uma empresa, tem muitos funcionários ficar fazendo 500, 600 mil reais por mês de depósito recursal, ele substitui o depósito recursal por um seguro e garantia judicial por uma fiança bancária. E o reclamante, quando é que ele pode fazer substituir? Quando? Quando tiver um motivo poderoso, né? Um motivo poderoso. Motivo poderoso é o carro estragar, né, ele ficar doente. Esse é o motivo poderoso. E aí, aqui eles perguntam. Aqui a pergunta mais difícil da segunda fase do B que eu vi até hoje foi essa daqui. Não tô brincando, não. Por causa do induzimento ao erro, né? O que? O que é que pode ser dito pelo preposto? E o que é que pode ser dito pelo empregado que representa, né, o reclamante? O que é? Aqui, o que é que sai da boca do preposto? É tudo. É tudo que sai da boca do dono da empresa. Agora, lá em cima, o que é que ele pode fazer é única e exclusivamente pedir o adiamento da audiência. Então, olha só, na questão da prova do AB, foi dito que o reclamante, que era um piloto de helicóptero, ele tinha feito uma reclamação trabalhista e ele não pôde estar presente na audiência. E ele estava lá em Dubai arrumando outro serviço e ele mandou um amigo dele ir na audiência no lugar dele. Falou, vai lá no meu lugar na audiência que eu não consigo ir. Só que, olha, eu tô com muita pressa, tá? Eu preciso desse julgamento o mais rápido possível. Eu estou com muita pressa. Puta que pariu, né? Porque aí você ouve isso e fala assim, e agora, o que eu faço? Tipo assim, eu tenho que procurar no índice emissivo para ver o que está escrito, mas eu estou sendo induzido a. A única resposta que eu não vou dar é o adiamento. Né? E a resposta correta era: o que é que o pessoa que está representando o reclamante pode fazer? A pessoa que está representando o reclamante, de mesma profissão, só pode pedir o adiamento, conforme estabelece o artigo X ou a súmula tal do TST. É só isso. A resposta é muito fácil.
Mas o enunciado te induz a falar, a simplesmente você não tem noção. Né? Você fala, puta que pariu, o que que eu faço agora? Né? Você não tem noção do que, você não tem noção do que está acontecendo. O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Gente, isso aqui é bem legal. Então, é só reiterando aqui, quem é que pode se fazer substituir aqui? Eu coloquei o reclamado, né? O reclamado é qualquer pessoa que tem conhecimento dos fatos. Mas aí eu acabei não colocando, né? Que o advogado, que é o patrão da causa, não pode ser qualquer pessoa, né, com conhecimentos falsos, salvo o advogado, que é o patrão da causa. Então, isso aqui seria uma coisa importante, né? De eu acrescentar. Salvo o advogado, que é patrão da causa. Salvo o patrão da causa. Salvo, né? Salvo o conduto. Salvo o patrono da causa. Rafael, será que tem a possibilidade de regular o teu microfone para tentar a gente receber o áudio mais alto? Eu já coloquei meu computador aqui no máximo e Não tem jeito, é só isso aqui mesmo. Aí, se todo mundo falar que tá ruim, aí eu dou um jeito de trocar o microfone, alguma coisa assim. não, não tá ruim, não tá ruim. Dá para ouvir, mas não é assim. Para mim, eu não recebo assim uma voz alto, sabe? Ó, isso acontece mesmo com algumas pessoas, mas eu não sei, não sei o O que da fazer. Nath, por exemplo, já tá normal. Ó. É. O seu Pode é ser meu fone de ouvido? computador. Não, não. Não é Eu não fone. estou. Mas às vezes eu acho também que fica baixo. Se eu revejo uma aula minha e tal, tem que aumentar mais o som aqui. Mas acontece isso de vez em quando mesmo. Eu não sei. Certo. Mas é um microfone bom pra caralho. Aí, Pois é, às vezes acontece. mas o que eu percebo é assim, ó, quando você tá bem próximo do microfone, ok, de repente, quando dá uma oscilada, porque é claro que tu vai se mexer, né? Aham. Sim, Aí, eu percebo. Mas aí eu sempre falo de novo e tal. Se for uma coisa muito importante, eu certo. não vou sim também falando. Aí eu vou falar mais aqui, tá? Aí, cadê? Ah, tá. O que era importante é esse pedacinho aqui, então. Qualquer pessoa com conhecimento dos fatos, pessoal, pode ser preposto, né? Salvo o próprio patrono da causa. Esse aqui não pode ser, né? O preposto. Rafael, mas advogado pode ser preposto? Pode. Ah, tá. Então não entendi. Ele pode ser preposto, pessoal, mas ele não pode ser na mesma causa patrono e preposto, tá bom? E aí a questão ela pode brincar de muitas formas sobre isso, porque uma empresa ela pode ter mais de um advogado. E às vezes a empresa tem mais de um advogado e aquele advogado que está atuando na causa não necessariamente está atuando em outra causa. E às vezes ele pode ser preposto da outra causa. Tem ação X, ação Y, tem ação 10 a 17, tem um monte de ação. E tem ação que o cara ele é patrono, né? E tem a ação que ele não é patrono, que ele pode ser preposto. Tá? Aí é que é duro, porque aí você tem que pensar na hora da prova sobre essa lógica. Bom, então eu cheguei aqui na audiência, né? Então nós fomos aqui. Então, na audiência, falamos sobre quem é que pode substituir, falamos sobre a audiência de instrução e sobre as faltas. Aí, gente, aqui tem depoimento e tem a testemunha, depoimento do autor do réu, e tem a testemunha do autor do réu. E tem o perito do autor do réu. Tá? Aqui quando eu falo perito, na verdade é assistente técnico do autor do réu. Porque perito é só um. Aí o assistente técnico, que é mais de um. Eu posso contratar um assistente técnico, você pode contratar outro assistente técnico, certo? Só que eu pago o meu, você paga o seu. Agora, o perito, quem paga é quem perdeu o pedido, tá? Depois eu falo isso aí devagar. Mas, basicamente, eu só estou dizendo que você tem um depoimento, depois você tem as testemunhas do autor do réu. Tem muita coisa sobre testemunha, pessoal. Testemunhas, elas podem se ouvir. Podem? Não, não podem se ouvir. Uma testemunha, ela pode ser recíproca da outra testemunha. Então, se eu e a Natália estivermos fazendo uma reclamação trabalhista contra a Lu, eu sou reclamante contra a Lu e a Natália é minha testemunha. Depois eu serei testemunha da Natália e isso não significa que nós seremos mentirosos, tá? Que o brasileiro tem essa cultura de que um vai mentir, o outro também vai mentir, mas não é bem assim. Na frente do juiz, né? Quem fala grosso aqui fora não fala grosso lá na frente, tá? Então, não é bem assim que as pessoas saem mentindo, tá? Então, as testemunhas podem ser recíprocas, sim. Então, sobre testemunha, pessoal, a testemunha também ela pode ser utilizada para a prova do processo. O juiz ele pode ouvir a testemunha e falar assim: nossa, o período que essa testemunha comentou foi somente de 15 dias. O período de equiparação salarial que eu tenho que ter de prova é de 3 anos. Será que eu posso dar uma sentença baseada somente nesses 15 dias da visão que foi feita por essa testemunha?
A resposta é afirmativa. Então, o juiz pode embasar uma sentença de 3, 4, 7 anos em um depoimento de uma testemunha que durou ali numa visibilidade do processo em si por 15 ou 20 dias apenas. Tá? Porque o juiz tem o livre convencimento motivado. Se ele acredita que não tem aquela testemunha, ninguém vai tirar isso dele. Então, as testemunhas podem ser recíprocas, as testemunhas não podem ser ouvidas. O período que a testemunha é ouvida, ele é suficiente para o juiz, de acordo com o julgo dele. Outra coisa importante é que se o juiz não quiser ouvir uma testemunha, isso é um cerceamento de defesa e é uma decisão interlocutória que não cabe recurso de imediato no processo de trabalho. O que você vai fazer? Ao final, você vai fazer um RO atacando o conteúdo da sentença e atacando a decisão interlocutória que não foi permitida a você ouvir a testemunha. Cerceamento de defesa. Aí aqui, gente, temos então, né, a audiência inaugural, a audiência de instrução, depois você tem a sentença. Depoimento do autor do réu, testemunhas e a perícia. Quem paga a perícia é quem perde o pedido, não é quem perde o perito em si. Porque você faz um pedido, aliás, você faz um pedido de insalubridade. Insalubridade ou periculosidade, né? Aí o que acontece? Quando você faz esse pedido aqui, tem que ter perícia. Só que você fundamentou, né? O seu pedido foi fundamentado. Você fundamentou com documento, fundamentou com testemunha, né? E vai ter outra coisa, que vai ser o quê? A perícia. Então, essas coisas aqui são aquelas que vão te ajudar ou te atrapalhar. E aí você perdeu a perícia. Só que o juiz, ele gostou da testemunha, que falou a favor, no seu caso, e também da portaria da Anvisa, ele também gostou, que dizendo que aquele agente ele é insalubre mesmo. Então, olha só, você perdeu a perícia, o perito não ficou a seu favor. Só que o juiz, ele pela testemunha e pelo documento, né, que, enfim, do papel que comprova a insalubridade do bem, do agente insalubre, o juiz falou assim: não, eu concedo o pedido. Então o cara ganhou o pedido. Ó, o pedido ele ganhou, ele perdeu sua perícia. Então quem que vai pagar o perito? Quem paga o perito, quem paga o perito aqui é quem perdeu o pedido, é quem perde o pedido. Quem perde o pedido. Aqui, pessoal, isso aqui tem uma redação difícil, tá? Na lei, né? E aí, vamos lá. Ctrl F. Objeto. Ó, na lei está escrito assim, né? A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. O que que é sucumbente? Sucumbência é quando você perde, né? Sucumbir é perder. Então, a sucumbência é a derrota. Então, o que que é a derrota na pretensão? A derrota na pretensão é a derrota no teu desejo. Qual que é o teu desejo? O teu desejo é a insalubridade. E qual que é o motivo da existência da perícia? É te dar a insalubridade. Então, o sucumbente na pretensão, objeto da perícia, o sucumbente, aquela pessoa que perdeu no desejo do motivo pelo qual existe a perícia, é a pessoa que perdeu o pedido. Tá? Então, o sucumbente na pretensão, objeto da perícia, é a pessoa que perdeu o pedido. Tá? Certo, carinhas? Beleza, meu? Então, que essa frase é uma frase muito boa também, né? Isso aqui é bem legal. Mas a importância de fazer o cursinho, né? A gente, no meio de várias tribulações, acaba lendo ali e já ia interpretar que por exemplo, ali a perícia ali foi negado, tipo, já não ia ir por essa linha de raciocínio que é o pedido, a É, finalização do juiz. é difícil. Mas isso aí até professor erra, tá? Eu, quando dava aula no cursinho presencial, aí uma vez eu expliquei isso aqui, aí veio um aluno e falou assim: não, mas não é não. Quem perde a perícia que é quem perde a perícia que paga. Eu falei: não, é quem perde o pedido. Não, tá na CLT, pode olhar lá, objeto da perícia. Então, eu falei: mas o objeto da perícia não é a perícia. O objeto da perícia é o pedido. O objeto é o motivo pelo qual existe algo. E o motivo pelo qual existe a perícia é o pedido, né? E aí a pessoa: mas o meu professor que explicou assim. Eu falei: teu professor tá errado, não fazer o quê? Né? Mas enfim, mas é normal, porque é uma expressão muito difícil, né? Então aí não é normal pra gente. Então, mas na prova do AB é foda porque você tem que ficar ligadão o tempo todo, né? Porque aí esse aqui já vale na segunda fase do AB, vale 0,65 numa questão, né? E a gente acaba errando isso aqui, mas tem que Ô, forçar. Rafael, Oi. você também vai ajudar a gente, porque também nas questões, são 4 questões, né? Sim, são 4 questões.
É, Tanto para fazer a petição, todas essas tuas orientações também pode cair nas questões, né? pode sim. Não, Porque, é que. porque nas questões a gente tem que colocar exatamente como o espelho solicita. Pelo que eu estava pesquisando ali, é porque é a primeira vez que eu estou fazendo. E Sim. aí, se a gente não é igual na petição, ali na petição, porque ali a gente pode incluir que não desconta. Já nas questões, se a gente incluir a mais, eles descontam, né? Eles anulam a questão, né? É, é, na verdade, a anulação de questão é só se você trocar a letra A pela letra B, né? Se você trocar, ele anula a questão. Você pode acertar as duas que eles vão anular, Não, né? mas, por exemplo, assim, ó, se colocar mais artigos nas questões, Não, não anula nada, não. não. Não, o que E anula não é vão dizer. descontar ponto? Não, não existe nenhum ponto no edital que fala que desconta ponto se você coloca coisa a mais, Ah, entendi, tá. Obrigada, professor. tá? Ó, gente, eu acabei não comentando ontem, né? Aí vocês estão perguntando, eu vou aproveitar e vou falar. Então, meu outro aluno perguntou aqui. A gente acaba se acostumando tanto, né, com o que faz, que a gente acaba esquecendo de falar, né, uma coisa extremamente importante, né? É lógico que eu ia falar no primeiro simulado, né, mas talvez você ia se ferrar no primeiro simulado, e aí você só ia descobrir que você se ferrou, né, porque você se ferrou, mas não porque eu expliquei antes, né? Mas assim, a peça, ela tem 5 folhas, né? Então, assim, você tem 5 folhas para a peça, tá? Então, tem, assim, 5 folhas para a peça. Você pode preencher as 5 ou não, tá? Então, olha só, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a peça. A peça vale 5 pontos. Ah, e uma folha por ponto? Não, nada a ver, né? Só é uma coincidência, tá? Aí nós temos as 4 questões. As 4 questões é assim: questão um, né? Questão 2, questão 3, questão 4. Então aqui você tem a questão um, ô cacete, desculpa. Aqui, ó, questão um, questão 2, questão 3, questão 4. Aí uma coisa que zera é se você responder assim, ó. Ah, Rafael, não entendi. Ó, aqui, ó. Tenta ver se você vê a diferença. Ah, então tem que colocar a resposta da A, a resposta da B. Tem que colocar. Então, se eu não colocar aqui A e B, se você fizer a prova inteira sem A e B, sem A e B, você pode acertar todas. Você vai zerar. Vai zerar, você não vai acertar nenhuma questão. Você tem que colocar a letra A e a letra B. Você tem que colocar. Se você não colocar, você vai perder. E aí, gente, é 1,25 cada questão. Então, aqui, essa aqui vale 0,65. Essa aqui vale 0,60, né? E assim vai. Ou Mas, inverse, ou Rafael, inverso. o que tinham me falado, né? Mas tu já falou que não procede a informação, é que se incluir a mais informações, por exemplo, porque no total não dá 4 questões, dá 8, né? Conforme tu está relatando aqui, A e B, A e B, A e B, que dá 8 questões no total. Se incluir mais artigos, não desconta, é isso? Porque me falaram que era exatamente o espelho, que não Hum. são advogados, né? São pessoas comuns que corrigem as provas, eles recebem um espelho e pontuam se a gente colocar exatamente o que está no espelho. E aí, se não tá no espelho, não tem o que ele fazer, né? Ele não pode simplesmente tirar a ponto, né? Não, não, exato. Se não está no espelho, ok. Mas se está no espelho e você incluiu algo a mais, falaram para mim que desconta. Não, a pessoa que falou não tem noção do que tá falando. Com todo Não? respeito. Certo. Tá. É porque assim, imagina assim, o espelho, ele tem um artigo, né? E aí, você coloca um artigo. Por exemplo, você tem a prescrição. A prescrição ela tem a súmula 308 TST, tem o artigo 11 da CLT e o artigo 7º da Constituição Federal. E aí você colocou só um desses três, você acertou. Você colocou os três, você acertou, você não ganha mais ponto por isso. E isso tem súmulas de equiparação salarial, artigo de equiparação salarial. Então, a pessoa, quando não está no gabarito, não tem o que ela fazer. E se você colocou um outro artigo que também é fundamento, mas não é o gabarito? Você não pode zerar por causa disso, entendeu? Então não tem como. A pessoa que ela vai corrigir, ela tem que seguir o espelho. Se você colocou o que está no espelho, você pontua. Se você não colocou o que está no espelho, você não pontua. Mas se você colocou o que está no espelho e outra coisa, né? Aí você, aí você pontua.
Desculpa, se você colocou uma coisa que não está no espelho, aí você não pontua. Mas não tem como tirar ponto. Agora, por exemplo, pergunta lá. é, quem paga a perícia? Quem perde o pedido ou quem perde a perícia? Aí você fala, depende. Tem casos que é um, tem casos que é outro. Aí você realmente errou a questão, né? Você não colocou a resposta correta. Então, se você der respostas é, divergentes, aí você vai errar, mas não é porque você colocou o artigo errado, é porque você colocou a resposta divergente. Inclusive, se você não colocar o artigo em nada, você vai passar ainda assim, porque o artigo vale 0,15 ou 0,10. Então, se você fizer todas as questões acertando tudo, só com a teoria do wordzinho feio que eu mando para vocês, só com aquilo lá, se você decorar aquela merda e gabaritar com aquilo lá, você vai tirar 4 pontos nas questões, não. Você vai tirar quanto? Você vai tirar 4 pontos nas questões. Você vai tirar um na questão um, outro ponto na 2, outro ponto na 3, outro ponto na 4. Você vai tirar 4 pontos. 4 pontos. E aí, Rafael, eu não coloquei nenhum artigo? Exatamente, e você passou. E na peça também. Porque vale 0,10 o artigo, 0,15 o artigo. Se você errar o artigo, você não vai errar a resposta, tá? Se você colocar diferente, pessoal, às vezes você... O que acontece? O artigo ele te ajuda a achar a resposta correta. Se você sabe a teoria de cabeça, aí você não precisa disso. Ah, Rafael, então eu vou sem vadimeco, eu vou só confiar. Não, aí também é demais, né? Mas você errar o artigo só não tem problema nenhum. Alguém perguntou aqui. é, Cada questão são duas alternativas, letra A e letra B. Tipo, a letra A pergunta, qual que é a tese de direito material? A letra B pergunta, qual que é a tese de direito processual? Rafael, eu sempre tive dificuldade de entender que é material e processual. É fácil, material é dinheiro. Processual é qualquer coisa que não é dinheiro. Então é sempre assim, material é dinheiro. Material é dinheiro. O que é material é dinheiro, Rafael? É dinheiro. Eu quero saber se a pessoa tem equiparação, se ela não tem equiparação, se ela tem hora extra, se ela não tem hora extra, se o intervalo intra-jornada, a supressão integraliza a base de cálculo ou não integraliza a base de cálculo. Então eu quero saber o quê? Dinheiro. Dinheiro é tese de direito material. E processual é o quê? Nulidade do processo, recurso cabível, essas coisas todas. Tá? Gente, mas aproveita que vocês quiserem perguntar, né? Essas coisas podem perguntar. Porque eu sei que vocês ficam curiosos com isso, mas assim, é que é natural. Ao longo do curso a gente vai aprendendo, né? Essas coisinhas. Uma pergunta para o senhor ali no chat. Eu vi aqui, é, na verdade eu não vi. Eu perguntou, eu acabei de responder. Ó, por que tem duas alternativas em cada questão? Ah, tá, porque eu não sei. Eu não sei. Aí eles perguntam lá, né? Letra A, tese de direito material. Letra B, tese de direito processual. Ou o inverso. Ou letra A, tese de direito processual, ou letra B, tese de direito material. Tá bom, gente? Tá bom, carinhas? Então essas são as as lógicas, né, da questão. O mais perigoso, gente, é você não colocar letra A e letra B. É a única coisa perigosa que você faz, tá? Rafael, se eu colocar a resposta correta e o artigo errado, eu zero? Não, você só perde o 0,15 do artigo, né? Então é só isso que você perde. Você não perde a questão inteira. Então é como se fosse assim, ó, você tem lá. é, Qual que é a tese de direito material? A tese de direito material é sobre equiparação salarial. Equiparação salarial. É isso aqui. Aí isso aqui vale 0,25 ou 0,50, dependendo do teu grau de argumentação, né? O correto. Geralmente é 0,50 só. E quanto que vale o artigo 462 da CLT? O artigo 462 da CLT, ele vale 0,10. Então ele vale só 0,10. Só 0,10. Tá? Ah, a equiparação salarial vale o quê? Vale 0,25 ou 0,50. Geralmente eles estão colocando só 0,50. Ou seja, se você acertou, você acertou. Se você errou, você errou, né? Mas é ruim, mas ao mesmo tempo tá certo, né? Então, beleza. Ah, Rafael, e se eu acertei isso aqui e errei o artigo? Você só vai tirar 0,50. Tá? Só 0,50. Beleza? Mas isso, gente, é assim, não tem como você errar o artigo, porque sempre me perguntam isso, e por isso que Então eles não descontam, né? não existe desconto de nada. Se você fizer uma peça e você colocar Nem na na questão. liminar. Não tem desconto. Se você colocar na peça Tá. liminar, a reclamação trabalhista com pedido liminar, e a resposta é só reclamação trabalhista, você não vai perder nada porque você colocou liminar. Ah, você fez uma contestação com pedido de reconvenção. Era só uma contestação simples, você não vai perder nada, certo? Não perde nada. Agora, tenta entender uma lógica, pessoal. Se o assunto é equiparação salarial,
É muito difícil colocar um artigo que não seja relacionado à operação salarial. Vocês entendem isso? É muito difícil porque o que acontece? É muito mais fácil você errar a resposta da pergunta do que o artigo. Porque se você não sabe a resposta da pergunta, o artigo que você colocar, tanto faz, porque você não sabe a resposta, você vai zerar a questão de qualquer jeito. Então, não tem, é que eu não tenho, eu não consigo imaginar muito como faz para você colocar a resposta correta e o artigo errado. Porque se você sabe a resposta correta, a tua busca natural pelo índice emissivo já é aquele tema. Então você vai achar exatamente o artigo que está dizendo aquilo que você já sabe de cabeça. Porque pensa assim, como que eu posso saber um conteúdo objetivo e a hora que eu for colocar o artigo, eu coloco o que não tem nada a ver com o que eu estou falando? Vocês concordam que não tem sentido? Porque se eu sei o conteúdo, eu sei que a gorjeta, ela integraliza a base de cálculo para todas as verbas, menos para adicional noturno, horas extras, DSR, reviso prévio. E a multa do 477. Então eu sei isso. Aí eu encontrei a súmula 358 do TST ou a 354, não sei de cabeça. A 358 TST. Ah, beleza. E aí tá escrito exatamente o que eu acabei de falar. Agora, por que você vai colocar uma coisa que não tem nada a ver com isso que você sabe de teoria? Né? Tá perguntando lá se a gorjeta integraliza a base de cálculo para adicional noturno. E aí você coloca um artigo que não tem nada a ver, você coloca um artigo de equiparação salarial. Né? Então, você vê que é assim, mas é importante vocês perguntarem tudo que vocês quiserem, deve perguntar, né, que vocês estão fazendo um cursinho, né? E a vantagem de fazer um cursinho comigo é também poder conversar à vontade comigo, né? Mas Ô, Rafael, eu não quero que outra vocês pergunta. questionem a informação não quero que vocês, tipo, simplesmente vejam que está errado lá. Eu quero que você tenha certeza que está errado o que você ouviu. Porque não faz sentido mesmo eu saber a resposta e colocar o artigo errado, né? Pode falar. Na prova objetiva, não que eles repetem, mas muita lógica se repete, né, em várias provas anteriores. Acontece a mesma situação na segunda fase? Sim, porque o direito é um só, né? Inclusive as questões da primeira fase, elas se repetem na segunda fase e vice-versa. É a coisa mais normal do mundo você ter perguntas da segunda fase na primeira fase e perguntas da primeira fase na segunda fase. E você, pela sua bagagem, pela sua experiência, consegue, tipo assim, quando, por exemplo, a gente vai fazer a prova no exame 44, meio que direcionar a lógica da FGV, o que, que vai cair nesse exame, tu tens, tipo assim, ou tu dá um apanhado geral para a gente aprender tudo e a gente saber se virar o que, que vai cair, ou mais ou menos lá no final tu vai, ó, mais ou menos eu acho que vai cair essas questões. Ah, na verdade, assim, o básico costuma ser o mesmo, né? Agora, eu acertar exatamente o que vai cair, eu acho difícil. Eu acho que é muito raro de eu acertar exatamente o que vai cair, né? Mas é o baseado nas provas, né? Nas provas dos outros concursos públicos, FGV. Ah, o que eles têm cobrado nas outras provas de concurso público, FGV? É mais ou menos por aqui. A gente vai, mas a gente acerta, porque acontece, o dia de trabalho é muito pequeno, né? Então, assim, por exemplo, quem fez a revisão agora da primeira fase da OAB, a gente acabou vendo quase tudo que estava na prova ali, né? Isso no sábado, a gente viu, sábado, na sexta-feira. Então a mesma coisa acontece na segunda fase da B, né? Agora fala assim, gente, ó, eu acho que a questão, das 8 questões, uma vai ser de equiparação salarial, a outra vai ser de integralização da base de cálculo, a outra vai ser. Não, isso é muito difícil acertar. Agora, eu vou falar, por exemplo, 30 pontos. Dos 30 pontos, que certeza que uns 4, 5 vai cobrar, isso é óbvio que vai acontecer, né? Agora, eu tenho que falar 400 pontos para acertar alguma coisa? Não, aí não, né? Mas assim, 30 pontos que eu vou falar, dos 30 vai cair uns 4, 5? Vai, né? Certo. Cadê? Desculpa fazer tanta pergunta, porque só tive a oportunidade de conhecer na segunda fase. Na verdade, Não, consegui eu ter o sei. contato através de uma amiga. Não, eu sei, você me falou. Não, pode perguntar, mas assim, a tua pergunta não ficou fora do que nada do que alguém perguntou aqui, né? Foi tudo normal, né? Tipo assim, você fez pergunta, aí o outro aluno aproveitou e perguntou dentro do que você acabou de perguntar, né? Você não perguntou nada que ficou fora, né? Tudo normal. Agora, o que eu disse assim, eu insisto, sempre tentem, sempre pensar, né? Alguém falou que anula-se não sei o quê. Aí você fala, mas qual que é o fundamento disso? Explicar, não sei, eu sei que eles anulam. Não, explica pra mim, qual que é a lógica deles anular? Ah, agora entendi, né? A gente tem que aprender a ser cientista jurídico, que a base é o que os outros me falam, né? Que fundamento que tem, né? E aí a gente acaba naturalmente questionando tudo, né? Igual as manchetes de jornais, manchetes de páginas de Instagram, né? Se você começar a questionar as manchetes, você sempre vai ficar mais inteligente, que é o natural a gente sair
da manchete, né? Pra ficar mais inteligente cada vez mais. Gente, deixa eu pegar um copo de água pra mim, rapidinho. Um copo de água, Rafinha? É. Bom, vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Onde eu parei? Tava falando sobre audiência, parei ali no perito. Testemunhas e perito. Bom, então, né, fomos aqui de reclamação trabalhista, vara o trabalho, servidor, 48 horas para o trabalho ser feito e aí 5 dias depois que a notificação chegou, né, para ter audiência. A audiência é una, mas é divisível também. E aí você vai para a sentença, tá? Gente, a sentença, ela aqui existe, e aí, obviamente, quem não gostou da sentença vai recorrer, né? Faz um recurso ordinário. Você fica tão acostumado a fazer RO para o TRT, né? E aí depois você faz recurso de revista para o TST. E depois, dentro do TST, você pode fazer lá embargos dentro do próprio TST. Embargos do TST. Né? Beleza, que aí você tem que de vez em quando ficar esperto, porque pode ser que você comece no TRT. Como começa no TRT, Rafael? Por exemplo, mandado de segurança. O mandado de segurança, você começa no TRT. Se você começou no TRT, do TRT para o TST, aqui não vai ser recurso de revista, vai ser recurso ordinário. Aqui vai ser recurso ordinário para o TST. Recurso ordinário para o TST. Né? Então, aqui você nota que esse cuidado tem que existir. Assim como a ação rescisória também, dissídio coletivo, começou no TRT, a gente vai fazer recurso para o TST. Tá bom? Bom, maravilha. Só estou aproveitando para comentar isso daí, porque às vezes, né, você tem as decisões interlocutórias no processo do trabalho, e a decisão interlocutória ela não é recorrível de imediato, mas cabe mandado de segurança. E o mandado de segurança, ele vem, e esse mandado de segurança vai para o TRT. E aí, dessa decisão do TRT, cabe RO para o TST. Recurso ordinário para o TST. Então, olha só, de novo aqui, né, você faz aqui a reclamação trabalhista, aí você vai para, né, a vara do trabalho, aí você tem o servidor, aí você tem, enfim, a audiência. Seja lá o que for que aconteça aqui no meio, por exemplo, o juiz determinou a reintegração da gestante. Ele falou assim: ah, gestante, você vai retornar uma reintegração liminar. Pô, isso aqui, a hora que a gestante chega na empresa, o empregador fala assim: está louco o que você está fazendo aqui, mulher? Aí ela fala: o juiz mandou voltar. Ele fala: nossa, é verdade, o que que eu faço agora? Pode recurso? Não pode recurso.
Mas eu faço o quê? Eu faço mandado de segurança no TRT. Faço mandado de segurança no TRT. E aí, pessoal, esse mandado de segurança, o motivo da existência desse mandado de segurança é o quê? É uma liminar, né? Uma liminar que foi dada de reintegração. Esse é o motivo do mandado de segurança. Esse é o motivo dele. Só que ele tem razão de existir por enquanto. Por enquanto tá certo, ele tem que existir mesmo, tá tudo bem, né? Só que o que acontece se essa decisão interlocutória ela for transformada, né, em uma decisão de sentença? Porque aqui, por enquanto, tá tudo certo, né? Só que às vezes essa decisão interlocutória ela vai ser sedimentada na sentença. Porque por enquanto estava só liminar, mas depois teve a audiência inaugural, teve a de instrução e depois teve a sentença. E na sentença, o juiz realmente determinou que a pessoa tem que ser reintegrada. Então, se ele colocou a reintegração na sentença, nota que agora o mandado de segurança perdeu o objeto. Olha só, mais uma vez a expressão perda do objeto, né? Então, quando isso aqui acontece, quando essa situação aqui acontece, o mandado de segurança ele deixa de ter razão de existir, né? Para que que eu vou ter o mandado de segurança se o mandado de segurança ele estava atacando a decisão interlocutória? Então, o mandado de segurança ele perde a razão de existir. Mas aí o que eu faço? Aí você faz RO agora, né? E o mandado de segurança ele tinha uma razão de existir, agora não tem mais, tá? Agora ele não tem mais razão de existir. Mas então o que eu faço? Você faz um RO. Faz o recurso ordinário em cima da sentença que sedimentou a decisão interlocutória que havia sido dado no caso de reintegração. Tá bom? Beleza? Isso aqui, então, o mandado de segurança no TRT, pessoal, se você perder é RO para o TST, tá? Bom, os recursos do processo de trabalho têm efeito meramente devolutivo. O que que significa ter efeito meramente devolutivo? Significa o seguinte, né? Você está aqui na sentença, e mesmo a pessoa fazendo RO, a parte que perdeu, ela fez RO para o TRT. Ou seja, devolveu para o TRT a competência de julgar. Só que você vai continuar aqui na fase de execução, né? Cálculo, arbitramento e artigos. Cálculo, arbitramento e artigos, tá? A execução iniciou, as partes se manifestam sobre os cálculos, a União se manifesta sobre as contribuições sociais, o juiz ele homologa os cálculos, e aí depois de homologação nós temos o mandado de citação, a penhora e a avaliação. Mandado de citação, pessoal, o mandado de citação acontece para que a parte pague, se ela pagar, acabou, ou para que ela garanta o juízo. Se ela garante o juízo, ela pode fazer o quê? Ela pode embargos de execução, ou se for um terceiro, embargo terceiro. O credor, enquanto isso, ele faz impugnação. Às vezes ele não gostou do bem que foi penhorado, ele faz a impugnação. Da decisão da impugnação e do embargo de execução, né, aqui, na decisão, cabe agravo de petição. O agravo de petição vai para o TRT. Agravo de petição para o TRT. É o mesmo TRT, tá? Aqui tá longe, aqui é certinho, mas era só. Né, quer fazer essa setinha ficar certa? Só mandar a setinha para lá mesmo, bosta. Tá, vai para cá. TRT. Tá? O agravo de petição vai para o TRT. Tá? Bom, isso aqui é só superficialmente aqui a linha de execução, mas eu vou focar de novo em umas palavrinhas que são importantes, né? Por exemplo, a palavra sucumbência, pessoal. Afastar a sucumbência é afastar a derrota. Tá? Ontem nós falamos sobre procedência e improcedência, provimento e conhecimento. Então você tem procedência quando você ganha, né? A procedência é quando você ganha. Procedência é quando você ganha. Improcedência é quando você perde. Provimento é quando você ganha. Desprovimento é quando você perde, né? E aí eu também tenho a sucumbência. Sucumbência é quando eu perco. Então a sucumbência é a derrota. Olha só, sucumbência é a derrota. O que que é a sucumbência? A sucumbência é a derrota. Então o que que significa afastar a sucumbência? Afastar a sucumbência é manter a decisão, gente? Não. Afastar a sucumbência é buscar afastar a derrota. Afastar a sucumbência é buscar afastar a derrota. Tá? Então, acontece, quando você sofre uma sentença, se você perdeu, você tem direito de fazer recurso ordinário. O seu RO, o seu recurso ordinário, né? O seu RO, ele, ele vai atacar a sentença. Então, olha só, o juiz, ele deu uma sentença aqui. Ele estava julgando horas extras e adicional noturno. E também estava julgando, né, descanso semanal remunerado e aviso prévio. Então, acontece, ele estava julgando essas quatro coisas, e aí esse carinha, ele ganhou duas delas, e esse outro carinha que ganhou duas delas. Bom, didaticamente fica melhor de outro jeito. Deixa eu ver.
Fica melhor assim, né? Horas extras, adicional noturno, aviso prévio e descanso semanal remunerado. Então, esse lado ganhou isso aqui. Esse lado ganhou isso. Esse lado ganhou isso. Gente, se eu ganhei isso aqui, eu não vou recorrer. Eu vou recorrer no que eu perdi. Então, eu perdi isso aqui, eu vou fazer o quê? RO nisso aqui. Então, esse lado fez recurso ordinário de quê? De horas extras e de adicional noturno. E este outro lado, ele fez o quê? Ele fez recurso ordinário de aviso prévio e de descanso semanal remunerado. É o que ele fez. O que é o recurso ordinário? O recurso ordinário é um negócio que você faz quando você perde. Tá bom. Só que a outra parte ganhou. Se a outra parte ganhou, a outra parte quer manter aquilo. Então, quando alguém faz RO contra você, pessoal, automaticamente nasce um prazo para você fazer contra-razões de RO, certo? Por quê? Porque o cara fez RO, né? E você vai fazer contra-razões de RO. Por que que é contra-razão? Porque você quer manter aquilo que você já tinha ganhado. Ó, o lado direito já tinha ganhado horas extras e adicional noturno. Como o outro lado fez RO sobre hora extra e adicional noturno, ele vai fazer contra-razões do quê? Contra-razões de hora extra e de adicional noturno. Assim como esse lado também irá fazer, né? Contra razões do RO, para manter o quê? Para manter o aviso prévio e o descanso semanal remunerado. Ah, você pode fazer isso devagar? Não posso. Eu já estou fazendo devagar. Eu vou continuar fazendo devagar várias vezes. Mas eu sei que isso aqui dá trabalho, pessoal. Mas é simplesmente você entender que quando você perde, você recorre. E a outra parte tem direito de fazer alguma coisa para manter. O que é manter? Manter a contra-razão. Manter a contra-razão. Manter a contra-razão. Reformar é recurso. Manter a contra-razão, reformar é recurso. Tá? Então, até aqui tá bem fácil, não tá? E vai continuar sendo fácil. Só presta atenção. Nesse caso que você está vendo com os seus olhos aí, que é terra onde há de comer, ambas as partes poderiam ter feito RO? Sim, porque foi uma decisão de parcial procedência. Então, aqui você está vendo, né, uma decisão de parcial procedência. Por ser uma decisão de parcial procedência, ambas as partes poderiam ter feito RO. Ó, decisão de parcial procedência, ambas as partes poderiam ter feito RO. Qual que é o prazo mesmo, professor? Faz o RO Oito e o dias. prazo contra razões? 8 dias também. Tudo 8 dias. 8 dias. É. Ó, é parcial procedência. Então, o que que é parcial procedência? Parcial procedência significa que ambas as partes ganharam. Se ambas as partes ganharam, ambas as partes. Desculpa, parcial procedência significa que ambas as partes ganharam. E se ambas as partes ganharam, automaticamente ambas as partes perderam. Né? Então, ambas as partes aqui também perderam. Tá? Beleza. Então, aí agora vai a continuação da explicação. Qual que é a explicação? A explicação é a seguinte: aqui ambas as partes podem recorrer. Beleza. E se eventualmente uma delas não quiser recorrer? Por exemplo, esse lado aqui, ó, perdeu, né, o aviso prévio, o DSR, só que ele não quer recorrer, né? Hoje é dia 21 de agosto. Então, no dia 21 de agosto, ele, né, foi dada a sentença, 21 de agosto, ó, 21 de agosto foi dada a sentença de 2025, tá? E aí ele não quis recorrer. Ele tem 8 dias para recorrer. Eu não vou fazer a contagem do prazo certo aqui não, tá, gente? Só para poder, eu não vou tirar os dias úteis, tá? Eu só vou fazer só para ficar mais rápido a explicação, tá? Ó, dia 21 do 8, tá? É o dia da sentença. Então, 8 dias, pessoal, dá 29, né? Dá dia 29 do 8. Então, ó, ele tinha, os dois lados tinham até o dia 29 do 8 para poder fazer RO. O dia que deu 29 do 8, esse lado não fez RO. Ele não fez RO sobre o aviso prévio e o descanso semanal remunerado. Por que que ele não fez, AFA? Ele não fez, tá? Por quê? Porque ele não quis fazer. A decisão de parcial procedência, ele falou, tá, cara, tô satisfeito, acho que tá bom, né? Eu ganhei um pouco, outro cara ganhou um pouco, então tá tudo bem. Ele, olha só, acompanha o que eu estou falando, ele está tranquilo na casa dele, de boa. Ele está feliz com essa decisão de parcial procedência, ele não tem o que fazer, ele não tem mais inclusive prazo, ele fala, tô tranquilo aqui também, tá bom. Só que aí ele vai, né, receber, o cara fez aqui o RO dele no prazo de 8 dias, no último dia o cara fez o RO dele, então ele vai receber uma notificação 8 dias depois para poder apresentar o quê? Contra razões do RO. Mas ele vai falar assim, caralho, né? Contra razões do quê? Do adicional noturno e das horas extras. Aí ele fala, mano, eu só não recorri porque eu achei que ele também não ia recorrer. Mas agora que ele recorreu, eu também quero recorrer. E aí, agora eu quero, no caso aqui do adicional noturno das horas extras, eu quero manter a decisão.
mas eu quero também agora afastar a sucumbência do aviso prévio do DSR. Então, nota que agora surge aqui a oportunidade de fazer o recurso, né, interposto adesivamente. O recurso interposto adesivamente. Então, o que é esse recurso interposto adesivamente? É o recurso interposto adesivamente. É um recurso que ele é adesivo ao outro. Ele é o recurso do vingador. E para que serve o recurso interposto adesivamente? Serve para afastar a sucumbência. Ué, Rafael, mas ele não podia ter afastado a sucumbência lá embaixo? Podia, mas ele não fez. Agora ele está fazendo por quê? Ele tem o direito de se vingar, né? Então, esse é o recurso interposto adesivamente. Então, você consegue ver a diferença entre contrarrazões de RO e recurso adesivo? Consegue ver a diferença? Eu não consigo ver porra nenhuma. Não, você consegue ver sim, né? A diferença é que o recurso adesivo você está no prazo para fazer contrarrazões. Quando você está no prazo, o, o Lacan assustou com o barulho da polícia aí da casa da Lu, que apareceu. O meu cachorrinho assustou, saiu correndo lá pra fora. Meu moleque bonito, cara, saiu correndo. Mas para mim aqui tá desativado. Vocês escutaram o barulho? É que a hora que. Não, não, a hora que tocou, desativou, mas não atrapalha nada aqui não. Eu só aproveitei porque. Mas, mas professor, aqui, por exemplo, ó, eu vou desativar aqui. Não, não tô ouvindo não. É que teve uma hora que eu ouvi, mas eu tô brincando só. É porque o Lacan saiu correndo aqui. No início. Tá, mas eu tô falando, não tô ouvindo, mas quando eu falei, tu me ouviu ou não? Não, eu só ouvia pelo pedaço da polícia. Que passou a polícia no fundo. Ui, 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 ui. Passou, né? Eu tô louco. Tava desativado o meu volume, não entendi por quê. Não tem problema. Mas passou sim. Ah, entendi. Tá vendo que sabia? Senão eu ia olhar na gravação. Falava, não é possível, eu tô ficando louco. Meu cachorro passou correndo aqui e falou, ai, tadinho Não, dele. passou. Bom, gente, ó, eu só fiz essa explicação porque eu vou passar dois problemas para vocês lerem, tá? E a hora que vocês estiverem lendo, né, vocês vão ver a dificuldade que é, né? E também o tanto que é bom a gente ter essas dificuldades agora, né? Vamos ver aqui, então, os dois problemas. Cadê? O que foi o Lacan soltou um aí? Professor, e vocês não escutaram eu brigando com o Ryuki, com o gato, então? Já que tu tem um cachorro. Ele Não, tava perturbando a aula inteira. Eu disse, vai dormir. não, esse eu não Eu vi. até, eu até te perguntei para não. Porque quando eu deixei desativado, tem que estar desativado, né? É. Ó, Vocês não escutarem. não, essa briga não. Ó, Sobre não. leiam esse problema aqui, pessoal, e me Olha, falem professor, se isso aqui é RO ou se ele isso aqui é incomoda contrarrazões muito. de RO ou adesivo. Vamos ler. Pode? Não.
Eu não sei responder. Deixa eu ver se os meninos mais novos já falaram alguma coisa. É o Alisson e a Nath, né? Bom, gente, esse daí, eu quero que vocês leiam, né, e tentem encontrar a resposta, tá? Esse aí tem que passar separadamente, não tem jeito os problemas, né? Porque se eu passar o outro, você vai saber a resposta desse aqui, tá? Então, tentem esse aí, me faz, e depois responde. Na verdade não responde no grupo não, manda no particular pra mim, que se você responder no grupo, o outro vai ver. Mas se vocês também quiserem conversar entre vocês também, fica à vontade, tá? Não é simulado nem nada também, então fica do jeito que vocês quiserem. Tentem responder isso daí, porque é baseado no que eu acabei de explicar, tá? Sobre os recursos, tá bom? Eu mandei no grupo lá, acabei de mandar no grupo, tá bom? Eu mandei no grupo esse problema, e aí vocês usam para ler esse probleminha, tá? E depois me fala o que que vocês acham, se é RO, tá? Se é contra-razão de RO, se é recurso interposto adesivamente. Um desses três, tá bom? O Rafael, então sempre todas as aulas, no teu tempo, tu vai colocar lá o resumo das aulas pra gente, é isso? Sim, às vezes fica pronto de manhã, tá? Mas eu acho que vai ser difícil ficar todo dia pronto antes das 11. Tá? Mas assim, por Não tem exemplo, problema. o de ontem, agora tá pronto, né? Aí a partir do segundo ou terceiro dia a gente já consegue, né? Já tem mais coisa para estudar. Mas assim, vou ver se eu consigo mandar sempre antes das 11 da manhã, né? Que costuma ser o horário de almoço da maioria das pessoas no horário do serviço. Obrigada, boa noite. Terminou a aula, é isso? Terminou, Lu. Terminou, gente. Aí tenta ler, pessoal, tenta ver se vocês. Faz o desenho, rabisca pra lá, rabisca pra cá, pra você ver se você pega essa lógica. Porque, por exemplo, pode cair uma contra-razão pra gente nessa prova, porque caiu contra-razão em penal, né? Então tem chance de cair contra-razão pra gente agora também. Porque faz tempo que todo mundo aposta em contra-razão e não cai contra-razão, tá bom? Então a gente tenta. Aí amanhã a gente faz a linha de execução no processo trabalhista, e aí a gente, tecnicamente, nós vimos isso, né? Aí a gente pega e começa de novo. Aí a teoria do wordzinho feio lá. Aí a gente pega e faz a teoria. E aí acho que mais uns 10 dias, né? Chega os vademecums de vocês. E a gente pega e começa a trabalhar com o vademecum. Tá bom? Mas vamos ver se a gente consegue acabar toda a teoria até chegar ao vademecum. Eu quero acabar toda a teoria antes de chegar ao vademecum. Certo? Aí a gente já viu toda a teoria uma vez. Aí a gente vai ver a segunda vez. Tá bom? Tá. Muito obrigada pela aula. Valeu, Boa Lu. noite. Só está aqui a Nath e o Alisson, né? Agora só. Tá bom. Boa Tchau, noite para Natália. todos. Tchau, Alisson.